Palavra do Senhor. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu coloquei quase o capítulo inteiro, não é muito grande, tem 16 versículos, mas a gente vai lendo aos poucos, tá? Então eu vou começar a ler, vou pedir para você não fechar a Bíblia, deixa ela aberta em Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, e nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, que esta palavra venha ser força para você, venha te dar direcionamento, que o meu desejo é que cada culto desta igreja, seja um culto abençoado, onde o poder de Deus venha a ser manifesto. E às vezes o poder de Deus é manifesto e você não percebe, porque é lá nas regiões celestiais, Deus está trabalhando. E eu senti a presença de Deus grandemente aqui nesta manhã. Deus está trabalhando. Eu vou ler por enquanto, capítulo 4, versículo 1 e 2, tá? E você fica com a Bíblia aberta, tá bom? Que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Palavra forte, Aí eu coloquei um tema nesta mensagem, até passei para Shirley, que é: doutrina e caráter tem que andar juntos. Doutrina e caráter tem que andar juntos. Por quê? Eu gosto de história. E eu não consigo ministrar esta palavra como alguns pregadores fazem, já só fica aqui no texto, sem contar um pouquinho da história de quem foi Timóteo, Porque Timóteo, ele é um dos nomes mais citados no Novo Testamento. Pelo menos 10 cartas o apóstolo Paulo cita o nome de Timóteo, e 2 cartas foi endereçada a ele, que é 1 e 2 Timóteo, que juntamente com Tito é chamado de cartas pastorais, para pastores. Essa carta é uma carta para um pastor, mas fala da igreja, o que a igreja está passando. E Timóteo, ele foi uma pessoa muito abençoada. Diz a Bíblia que Paulo, ele conheceu Timóteo na sua segunda viagem missionária, na região ali da Galácia, numa cidade chamada Listra. E quando ele chegou nessa igreja, na sua segunda viagem missionária, que ele foi revisitar as igrejas que ele tinha implantado, ao chegar naquela igreja, os próprios irmãos deram um testemunho de Timóteo e falaram: olha, Paulo, você precisa conhecer este jovem. Ele é um jovem, mas ele dá um testemunho tremendo da parte de Deus. E Paulo começou a conhecer Timóteo. Timóteo, ele era uma pessoa interessante por alguns motivos. Primeiro, sua mãe e sua avó eram judias, e o seu pai era grego. Então ele cresceu num lar com uma mistura assim, de culturas muito diferente. Imagina um judeu, uma judia casada com um grego. Era tipo água e óleo, alguma coisa nesse sentido, era muito diferente. E diz a Bíblia que Timóteo, ele foi ensinado desde pequeno as Sagradas Escrituras através da sua mãe, da sua avó. Dá a entender que dentro da sua casa o seu pai não era convertido, mas a sua mãe e a sua avó eram. E a sua mãe e a sua avó ensinavam a palavra de Deus para Timóteo. E Timóteo cresceu de tal forma que Paulo, quando conheceu Timóteo, Paulo, ele teve uma afeição tão grande por Timóteo, que diz que Timóteo era chamado de, próprio Paulo chamava ele de filho na fé. Não sei se Paulo teve filho, mas Paulo considerava Timóteo como um filho na fé. Mas ele era uma pessoa que, eu já li o Novo Testamento dezenas e dezenas de vezes, nem sei quantas vezes eu li o Novo Testamento, muitas vezes. E quando eu leio sobre Timóteo, me dá a impressão, e a Bíblia fala isso também, que ele era uma pessoa que
às vezes Paulo tinha que falar assim: olha, Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo, né, dos fiéis. Porque quando Timóteo chegava num lugar, ele era uma pessoa que não transmitia aquela confiança, sabe? Às vezes você vê um pregador, você vê aquele brutamonte, né? Uma vez eu fui pregar numa rádio, já falei isso aqui, depois que eu preguei lá, a filha da dona saiu, a mãe da dona, aliás, saiu correndo, foi lá no estúdio, uma rádio muito grande, ela passou por mim, abriu a porta: cadê o pregador que pregou hoje? Cadê o pregador? Tipo, olhando por cima de mim, o irmão que me convidou falou: foi ele. É sério? Falou desse jeito. Eu imaginei um morenão de 1,90 m, é esse menino que tá. Então eu sei o que é isso, né? Ninguém despreze a sua mocidade. E Timóteo, ele me dá essa impressão, porque ele era jovem, né? Quando fala que jovem, não é um adolescente, tá? Para os irmãos entenderem. Por quê? Porque como Paulo levantava presbíteros, e no grego a palavra presbíteros você já aprendeu isso aqui, alguém pode me dizer? Vai ser meio estudo aqui hoje, tá? Ancião. Então quando a Bíblia fala presbíteros, está falando que os presbíteros da igreja eram aquelas pessoas mais de idade, né? Com mais experiência. Irmão, se tiver muito calor, pode abrir a porta também, né? Se ajudar a entrar um ventinho, eu vou tentar falar mais baixo hoje, tá? Não tem problema não vai atrapalhar. E quando Timóteo chegava ali como um presbítero, e presbítero também no sentido ali do Novo Testamento, presbítero, bispo, ancião, tudo a mesma coisa, pastor, tá? Eram os pastores que eles levantavam na igreja, então tinha esse peso, né? Um presbítero, era um pastor, tanto que você não vê no Novo Testamento a palavra pastor, né? É difícil achar um pastor, né? Tirando Pedro, que Jesus fala: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, seja o pastor das minhas ovelhas. Então geralmente não usava a palavra pastor, usava presbítero, bispo, ancião. Então o presbítero era uma pessoa mais cabelinho branco, né? Às vezes não tinha um pouquinho de cabelo aqui por cima, né? Qualquer coincidência, né? Não é, tá? Não estou falando nada, tá, irmãos? Por favor. Mas trazia esse ar de experiência, né? Que é bom você conversar com uma pessoa experiente. Aí quando apresentava o outro presbítero, que era Timóteo, as pessoas davam aquele meio que choque, né? Porque esperavam uma pessoa mais madura e era uma pessoa mais nova, né? E Paulo, a gente vai estudar isso aqui na palavra. Então, e Timóteo, ele tinha um outro agravante também, que era problemas de saúde, né? Diz que Paulo até fala: Timóteo, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago, beba um pouquinho de vinho com água, não se embriagar, tá? Era tipo um remédio, tá? Não usa isso como uma desculpa para você encher a cara lá na sua cara, porque embriaguez não é de Deus, né? Aliás, fala que vai ficar de fora até os, né? Vocês conhecem, né? Então, perder a salvação por causa de bebida, misericórdia. Mas ele fala: bebe um pouquinho de remédio, né? Põe um vinho com água, por causa da sua, acho que tem até um nome antigo, sangria, se eu não me engano, se não me falha a memória, é sangria, né? Obrigado, os irmãos conhecem, hein? Então era tipo um remédio medicinal por causa do estômago. Não use o texto fora de contexto para servir de pretexto. Gostou dessa, né? Não use um texto bíblico fora de contexto para servir de pretexto, porque isso é errado, é heresia. É o primeiro e o segundo versículo que nós lemos aqui, tá? Vou chegar lá. Então Timóteo era essa pessoa, era novo, tinha problemas de enfermidade. Aliás, problema estomacal, acho que para pastor, para presbítero, deve ser algo, né, constante, né? Porque o nervosismo é grande, né? O nervosismo, a preocupação, você cuida de muitas vidas, né? Tem muitos afazeres, tem que conciliar todas as coisas. E pastor tem aquela obrigação de tentar ficar neutro, o mais neutro de possível, né? Não tomar nenhum partido, porque ele é pastor da igreja, ele não é pastor de um grupo, ele é pastor do rebanho, né, todo. Então isso às vezes confunde, porque às vezes você agrada, às vezes você não agrada, às vezes a pessoa te ama, no outro dia ela já não te ama mais, às vezes você escreve, a pessoa te ignora no WhatsApp, né? Eu já nem estou levando mais esse tom a sério, porque eu estou falando, não está ignorando o Ney, ela está ignorando o pastor Ney, né? Então, tudo bem, não tem problema. Então você é rejeitado, você é caluniado, às vezes alguém vai lá na internet e fala: esse pastor só grita. Escreveram para mim esses dias, só grita, né? Ele não fala que nem padre, padre fala mansamente. Então, por que você não vai lá escutar o Frei Gilson, né? Não sei, vai, escuta, não tem problema. Você acha que eu estou gritando, né? Não tem problema, muda de canal, né? Passa ali o botãozinho. Aí outros vêm falar: esse pastor só pensa em dinheiro.
Aí fica escrevendo lá, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Até coloquei lá, proibi essa palavra no meu canal do YouTube, dinheiro. Porque, irmãos, não é verdade. Mostrei para minha esposa, né? Minha esposa até falou, mas mal sabe ele que você não cobra R$1 para pregar. Mal sabe ele que você não recebe salário de igreja. Mal sabe ele que você não tem essas coisas. Aí mostrei para um amigo na empresa, ele falou, Ney, era simples, né? Já zoando, ele crente, tá? Se ele estiver ouvindo, ele vai até dar risada. Ele falou, mas por que você não reescreveu para ele? Fala para ele assim, olha, meu amigo, eu moro na Sapopemba e tenho um Corsinha. Aí eu entrei na brincadeira, eu falei, porque se eu falasse isso, ele ia falar, puxa, desculpa, estou ofendendo o pastor errado, né? Deixa eu mudar aqui de pastor, deixa eu procurar um outro aqui para atazanar, né? Para infernizar, porque isso aqui não deu certo. Mas é assim. Então, essa profissão de pastor, de presbíteros, tem as evangelistas também, irmãos, é uma coisa que tem que ser um chamado. Quero ser pastor, quero ser um pregador, quero ter status. Irmão, não tem status. Não sei onde que as pessoas tiram isso. Talvez, né? É que nem jogador de futebol. Pensa comigo, vamos pensar. Às vezes eu sou meio razão. É todo jogador de futebol que ganha milhões de dinheiro? Não. A maioria pega Série B, Série C, Série D. A maioria, às vezes, tem que trabalhar e jogar bola, porque não consegue sobreviver. Pastor é a mesma coisa. A maioria, irmãos, tem que ter um chamado e um amor muito grande pela obra. Ainda mais casado, você tem esse chamado e às vezes você traz um peso para sua casa, para sua família. Que se eu não tiver discernimento, eu acabo, ao invés de ser bênção para minha casa, eu acabo me tornando um peso. Porque é triste você ouvir um filho falar, puxa, você só pensa em igreja. Estou cansado. Aí você vem na igreja, você tem que cuidar de todo mundo. E às vezes você fica doente de cuidar de todo mundo, porque às vezes nem todo mundo quer ser ajudado. E Timóteo tinha esta incumbência. Então ele chegava no lugar, ele não causava aquela impressão, nossa, chegou o super pastor, não. As pessoas olhavam e falavam, esse vai ser o pastor da igreja? E Timóteo, me vem à memória agora, Atos 20. Olha como vai ligando as palavras, está tudo interligado, tá? Atos 20 diz a palavra que Paulo, ele reúne os presbíteros de Éfeso. Ele vai para uma praia, ele ajoelha com aqueles presbíteros, eles oram, Paulo ora com aqueles presbíteros, e ele diz uma palavra. Você conhece a Bíblia, senão você pode ler na sua casa, Atos 20, finalzinho de Atos 20. Paulo fala assim, olha, cuidem de vocês, primeiramente de vocês. Olha que uma Bíblia interessante, cuide de vocês. Porque se você não tiver sabedoria, você vai cuidar de todo mundo e não vai cuidar de você. Quantos pastores de igrejas, principalmente as pequenas, fazem isso? Deixa a família, às vezes você está até me ouvindo. Deixa a família, os seus afazeres, a sua atenção para a esposa, para os filhos, para cuidar da obra praticamente 24 horas por dia, sendo que a igreja ela começa em casa. Porque se eu não estiver bem dentro da minha casa, como é que eu vou subir aqui? E Paulo diz, olha, vai entrar no meio de vocês lobos. Forte isso. Porque ele reuniu todos os presbíteros, obreiros da igreja. Não sei, não fala quantos tinha, mas eu imagino aqui na minha cabeça 20, 30 presbíteros, porque quando fala assim da igreja de Éfeso, era várias casas, era a cidade inteira, era várias igrejas. Paulo se ajoelha com eles e fala, do meio de vocês vai surgir lobos vorazes que vão querer comer o rebanho. Paulo termina ali a sua segunda viagem, a terceira é preso, segundo os historiadores ele é solto também depois. Aí ele chega para Timóteo e fala, Timóteo, eu vou querer que você vá lá para Éfeso. Você vai ser o pastor da igreja de Éfeso. E ele foi. Aquele rapaz novo, talvez uns 30, 35 anos, não sei.
E diz a Bíblia que ele é colocado no meio da igreja. Quando Paulo fala assim, ó, desperte o dom que é em ti, que foi colocado. Numa parte ele vai falar através das minhas mãos, mas outra parte ele vai falar através do presbitério. Então imagina Timóteo em Éfeso, os presbíteros, todo mundo vindo, colocando a mão sobre a cabeça dele, transferindo a autoridade, reconhecendo Timóteo como pastor daquela igreja. Só que aquela palavra que Paulo disse lá atrás, vai levantar no meio de vocês lobos. Aí Paulo pega Timóteo e fala, Timóteo, agora é sua responsabilidade de proteger a igreja contra todos esses ataques. Aí eu trago para os dias de hoje, para agora, porque a palavra ela é atual. Está percebendo como que a palavra é atual? Por isso eu tenho que tomar muito cuidado. A igreja onde eu estou colocando os meus pés. Até falei isso para o Morvão ontem, né, Morvão? O Morvão pode confirmar. Eu falei, olha, eu posso ter muitos defeitos, e eu tenho. Anda comigo que você vai ver os defeitos que eu tenho. Pergunta para minha esposa, ela te fala um monte de defeito que eu tenho. Mas uma coisa eu não sou. Não sou herege. Não brinco com as coisas de Deus. Eu tenho um temor muito grande pelas coisas de Deus. Talvez não acertei tudo, mas acertei mais do que eu errei, isso eu tenho certeza absoluta. Mas eu tenho temor de colocar os meus pés dentro da palavra de Deus. Então, antes de eu congregar numa igreja, eu preciso conhecer quem que é o meu pastor. Qual que é a história dele? Quem que é o Ney? Quando ele se converteu? Será que ele está fiel esse tempo todo? Ele deu alguma escapadinha, ele se afastou? As irmãs ali me conhecem da sede, acho que desde a Milton Prado talvez, né, irmã? Então eu era adolescente, me conhece. Quem que é esse pastor? Qual que é o testemunho que ele tem dado? Qual que é a vida dele, o caráter dele, o que ele tem pensado? Como que esse pastor cuida da esposa? Como que esse pastor cuida dos filhos? Como que este pastor administra as coisas da igreja, as finanças? Como que ele pensa a respeito de tudo isso? E você tem a obrigação, porque se eu não fizer isso, eu vou... Vamos ler de novo, está com a Bíblia aberta? Olha só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e a ensino de demônios. Forte isso, né? Pregar isso na igreja. E quando a Bíblia fala que nos últimos dias, Paulo falando de novo, pega Atos 20, agora Paulo falando para Timóteo, Timóteo, é sua responsabilidade proteger a igreja contra as heresias que estão lá fora. E se você for ler lá no capítulo 1, eu vou resumir assim, você pode ler na sua casa, é cinco capítulos, né? 6 capítulos, coisinha fácil de ler. Diz que havia 2 pessoas dentro da igreja de Éfeso, que havia se afastado da presença de Deus, está lá no capítulo 1. E Paulo fala, olha, eu até entreguei essas pessoas para Satanás, porque eu não quero elas ensinando heresias na igreja. E a nossa obrigação, e eu falo isso porque é um peso você ser um presbítero da igreja. É nossa obrigação, um pastor, uma pastora, é nossa obrigação proteger a igreja contra os falsos ensinos. E às vezes eu escuto pastor, conversa com pastor, é tanta coisa, irmão, que acontece lá fora, que eu falo, meu Deus, não permita que isso entre na igreja. Tem que proteger, e é nossa obrigação. E quando fala assim, apostatarão, não é uma outra religião, você consegue entender isso? Apóstata é uma pessoa que se desvia da fé. Imagina uma pessoa que vive o evangelho, creu no evangelho durante 10, 15 anos, e de repente, ele começa a ver o evangelho de uma outra forma. Ele começa a colocar ensinos de uma outra forma. E ele quer apresentar estes ensinos para a igreja.
Aí se o pastor não for um homem de Deus, começar a abrir concessões, eu não estou falando de coisinhas pequenas, relacionamentos que às vezes acontecem, eu estou falando de heresia. E a gente precisa cuidar disso. E no capítulo 3 e 4 vai falar quais são essas heresias, eu não vou ler aqui, mas fala que era proibindo o casamento. Olha o que os pastores estavam falando. A partir de hoje está proibido o casamento na igreja, vai ser todo mundo celibatário. Heresia. Vou proibir, está lá no versículo 3, vou proibir alimentos. Imagina eu chegar aqui para você e falar, a partir de hoje ninguém come carne. Não imagina um período de jejum, né? Vamos fazer um período de jejum, é uma coisa. Mas eu chegar para a igreja e proibir, a partir de hoje ninguém mais come carne. Estava todo mundo em pecado ontem, né, José? Estava todo mundo... Por quê? Porque, você viu como que é sutil? Como as coisas vão entrando, sutil. Não é uma coisa escancarada, mas é sutil. E se a gente não tomar cuidado do lugar onde eu estou colocando os meus pés, eu deixo essas sutilezas, né, entrar na minha vida e eu vou seguindo. Por quê? Porque eu penso assim, não posso tocar no ungido do Senhor. A pessoa ela é ungida do Senhor enquanto ela estiver dentro da palavra. Se ela fugir da palavra, meu irmão, eu prefiro obedecer a Deus do que os homens. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí ele fala assim, né, no versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a sua própria consciência. Isso eu posso trazer, graças a Deus, heresia aqui não entra. Não entra, porque a gente conhece a palavra e a gente vai buscar estar sempre na palavra e não vamos abrir concessões. É a palavra e mais nada. Temos defeitos, temos problemas, podemos resolver, vamos resolver, mas heresia aqui não entra. Mas este versículo 2, ele tem um ensinamento tão grande, porque fala assim, ó, pela hipocrisia. O que é uma hipocrisia? Hipocrisia remete à palavra grega. Já viu aqueles filmes antigos de teatro, né? Que as pessoas colocavam uma máscara ali nos teatros gregos. E às vezes na máscara tinha ali uma pessoa chorando, né? Estava ali a máscara, a pessoa chorando. E a pessoa que estava por trás da máscara, às vezes ela estava dando risada. Porque ela estava ali no trabalho dela. O trabalho dela era representar um personagem, né? Isso é hipocrisia, é quando você representa um personagem e você vive uma coisa que você não pratica. Aí eu chego aqui na igreja e eu tento fazer uma coisa que eu sei que eu não estou bem, eu não estou ali dentro da vontade de Deus, mas eu coloco aquele sorriso. Lembra da palavra do domingo passado? Super crente, né? Sai de casa brigando com a esposa, entra no carro brigando com a esposa, entra na igreja, glória a Deus e aleluia. Transformou, aí entra no carro de novo, destransforma, briga com a esposa de novo, né? Onde é que está o evangelho nisso? Não é uma hipocrisia? Você consegue entender? É isso. Só que se eu não trabalhar, irmão, não estou falando que às vezes você sobe aqui sempre bem. Não pense que eu estou sempre bem para subir aqui. Eu já subi aqui com dor de cabeça, eu já subi com dor, eu já subi triste, eu já subi, né, chorando no chuveiro, e depois vem, né, prega. Mas, irmãos, eu tenho que me consertar com Deus. Eu tenho que me colocar na presença de Deus e falar, Deus, trata comigo. Tira essa dor, tira esse sofrimento, me ajuda a resolver essas coisas. Por quê? Porque se eu não trabalhar, quando fala assim, olha, cauterizada a própria consciência, sabe o que isso significa? Vamos lá nos tempos antigos, no tempo da Bíblia. Imagina que uma pessoa, ela se corta muito grande, um corte muito grande. E você tenta ali tampar aquele corte, não para de sangrar, o vazamento está muito grande. Aí tem que ter uma solução. Sabe o que eles faziam? Eles cauterizavam. Sabe o que significa a palavra cauterizar? Você pegava um ferro quente, em brasas. Dói. Mas ele ia lá naquele corte, para parar o sangramento. Aquela dor era muito forte, mas iria parar o sangramento. Só que vai passar uns dias, vai passar semanas, vai passar os meses, você vai tocar naquele onde foi cauterizado, você não vai sentir,
Por quê? Porque matou ali os músculos, eu não sei, os irmãos que conhecem mais, né? O irmão que é de academia, não está mais sensível, né? Está cauterizado. É isso que está falando, cauterizado. Agora traz isso para a mente. A mente começa a trabalhar com coisas erradas, né? Você começa a não estar na presença de Deus, você começa a fazer algumas coisas que você sabe que não é do agrado do Senhor, e você começa a deixar uma tristeza entrar na sua mente, no seu coração, e a sua mente ela começa a ficar cauterizada. E sabe o que é ruim de uma mente cauterizada? É que não adianta o que você fala, não vai resolver, porque perdeu a sensibilidade de ouvir um bom conselho ou de ouvir a palavra de Deus. Por isso que numa igreja, eu sou pastor há 3 meses, então já tenho alguma experiência, né, irmão? Eu não sou um pastor novinho, não. Então é interessante, porque no mesmo culto tem uma pessoa que sai tão cheia do Espírito Santo e fala: Deus falou comigo neste culto, olha que coisa linda, eu estou saindo daqui renovado. No mesmo culto, saiu uma pessoa falando: puxa, Deus não falou comigo. Aliás, eu não sei nem por que eu estou indo naquele lugar, porque não sinto nada. Faça uma autoanálise. Será que a minha mente não está cauterizada? Ferro quente de Satanás na sua mente? Aquele ferro quente que foi lá, cauterizou a sua mente e não está sentindo mais nada. Toca, não sente mais nada. Os louvores tocam, não sente mais nada. A palavra é ministrada, não sente mais nada, irmão. Trabalhe a sua mente, porque o Senhor pode curar essa mente cauterizada, para você voltar a ouvir a voz de Deus. Porque doutrina e caráter, doutrina é a palavra, e caráter precisa andar juntos. Porque eu não posso viver um evangelho de aparência, mas eu tenho que viver um evangelho de verdade, um evangelho que transforma primeiramente a minha vida, porque se eu cuidar de mim mesmo, eu vou ter força para cuidar daqueles que estão ao meu lado. Mas se a minha mente estiver cauterizada, eu preciso buscar a presença de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Porque às vezes eu olho lá para a igreja, tem um Timóteo, e eu não estou gostando daquele Timóteo. Mas irmãos, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. O Wesley não está aqui, né? O Wesley falou que ia no culto dos jovens, Quelita, quando ele tinha 11 anos. Acho que você também ia, né? E eu lembro do meu primeiro culto de jovens. Eu conheço a Quelita já há muito tempo, o Wesley também. E eu lembro do meu primeiro culto de jovens, lá na sede. Por que eu lembro? Porque depois eu fiquei sabendo de uma irmã que entrou no culto. Olha só que interessante. Ela tinha uma amiga que queria fazer um aborto. Já estava até com uma barriguinha já. Ela queria fazer um aborto. Essa amiga queria, porque queria fazer um aborto. E ela estava começando no evangelho. Falou: não, você não vai fazer isso, não é de Deus, não faça isso. Aí ela convenceu essa amiga a procurar uma igreja. Num sábado, olha que interessante, Quelita. E ela saiu procurando igreja. Aí viu lá na Milton Prado a porta da nossa igreja aberta. Michel também era de lá, né? Glória a Deus. Olha que bênção, irmãos. Olha, eu fico olhando essas coisas, eu fico maravilhado, porque era daquela época, criança, novinho, né? Que eu sou mais velho que eles, e hoje estamos aqui. Irmãos, se isso não é Deus, isso é coisa de Deus. Mas vou voltar aqui para o testemunho. Aí ela procurando uma igreja, viu a nossa igreja aberta, ela entrou. Eu vi os louvores. Na hora que eu subi para pregar, ela falou que ela teve um desprezo tão grande com a minha pessoa. Na época eu tinha 17, 18 anos. Que ela chegou e falou: amiga, vamos procurar uma outra igreja, porque daqui eu acho que não vai sair nada. Ela falando para mim depois. Que a amiga queria abortar e ela queria uma palavra que viesse de encontro àquela amiga, para a amiga não abortar. Na hora que ela pegou a amiga para levantar, o Espírito Santo tocou no coração dela: não sai, fique sentada. Ela falou: amiga, Deus está falando para a gente ficar, então vamos ficar. Sentou lá no fundo.
Não sei qual foi a palavra que eu ministrei naquele dia, mas irmãos, essa mulher se converteu. Eu tive a oportunidade de segurar essa criança, hoje já deve estar um adulto, deve estar até casado, segurei aquela criança tão linda nos braços. Tudo porque Deus usa quem Ele quer. Quem Ele quer. Não é quem você quer, é quem Ele quer. E tem milagres, eu creio que pode estar acontecendo aqui nesta manhã. Porque às vezes o pregador está aqui, ele não sabe o que está acontecendo. Eu fiquei sabendo isso meses depois. Pois essa mulher virou minha intercessora, que ela falava: Ney, eu quero ver você crescer. Hoje ela descansa no Senhor. Mas ela falava: Ney, essa semana eu estou jejuando pela sua vida. Estou orando por você. E ela até orava, ela falava: eu não aceito, o pastor João não te ungir, porque você é solteiro, tem tantos presbíteros lá, eu quero que você seja ungido também. Eu falei: irmã, fique em paz. Eu não estou buscando essas coisas, eu não quero essas coisas. Deus está me usando, isso é o que importa, não é um título. E ela virou minha intercessora. Mas a primeira vez que ela me viu, ela me desprezou. Tem gente te desprezando, irmão? Tem gente te desprezando na igreja? Tem gente te desprezando no seu trabalho? Tem gente te desprezando dentro da sua casa? Tem gente te desprezando, mas creia como Timóteo, seja exemplo em todas as coisas, porque você vai ganhar vidas através do seu testemunho. O homem pode te desprezar, mas Deus, quando Ele aponta o dedo e fala: você é meu escolhido, você é minha escolhida, não tem jeito, irmão, está decretado. A única coisa que pode me afastar da presença de Deus é quando eu deixo a minha mente cauterizada para as coisas do inimigo. Mas a partir do momento que eu falo: Senhor, eu não estou aqui para olhar para o homem, mas para olhar para Ti. Eu vou olhar para a Tua palavra. Naquele lugar tem palavra. Eu tenho certeza que o Senhor fala naquele lugar, e eu vou me alimentar da Tua palavra, porque é a palavra que alimenta. Versículo 6, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com palavras de fé e da boa doutrina que tens seguidos. Irmãos, olha que coisa tremenda, aleluia. Você tem que alimentar os irmãos com palavras de fé, a doutrina de Jesus. Porque se a gente se guardar aqui na doutrina, meu irmão, é na doutrina que é a palavra que nos alimenta. Aí eu vou lá para o versículo 8, diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, versículo 8, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Está falando aqui, o exercício físico tem algum efeito? Tem. E aqui, vou usar o irmão porque o irmão está aqui, veio aqui hoje, veio no dia certo, glória a Deus, aleluia. O exercício físico, ele é bom de certa forma. Paulo não está falando que é ruim, diz que ele tem pouco proveito, né? Por que pouco proveito? Porque você vai conseguir fazer o exercício enquanto você estiver aqui nessa terra. Vai te ajudar a chegar numa idade mais, tranquila, de boa, exercitado. Mas diz aqui a palavra que melhor que o exercício físico é a piedade. E quando a Bíblia fala que piedade, ela traz o sentido de você pegar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e absorver estes ensinamentos para a sua vida. Por quê? Porque quando eu vivo o Evangelho, eu estou cuidando do meu espírito, e o meu espírito, ele é eterno. Então o exercício que eu faço aqui na terra vai me ajudar por um certo tempo, o tempo que você tem de vida. Mas acabou, o corpo morreu, já era. Mas quando você vive a piedade, a palavra de Deus, tudo aquilo que você acumula aqui com a palavra do Senhor, aleluia, você vive, meu irmão, a palavra de Deus e a piedade. Muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Hoje eu esqueci mesmo, não queria pedir, mas os irmãos estão atentos, obrigado, viu?
Hoje eu esqueci, eu sempre ponho na Bíblia, hoje eu esqueci. Mas a piedade, o evangelho, os ensinamentos da palavra de Deus me leva para a vida eterna. Então tudo que você faz aqui nesta terra, meu irmão, para Deus, é como diz o versículo 9, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Você pode ter a certeza absoluta que tudo que você faz para Deus não é em vão. Ah, mas a minha casa não está recebendo, a minha família não está recebendo. Irmão, cuida de você primeiro. Porque o inimigo usa até quem está do nosso lado. Aliás, o inimigo usa às vezes até a nossa vida. Pedro. Quem os homens dizem que eu sou? Pedro na lata, tu és o Cristo, filho de Deus. Na mesma conversa, Jesus falando do seu sacrifício na cruz. Não, Senhor, chamou Jesus de conta? Não faz isso não. Livra de ti essas coisas. Jamais, Jesus, isso vai acontecer com o Senhor. O que Jesus disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Na mesma hora que ele foi usado por Deus, o inimigo assoprou. Não que fez ele um herético, aqui uma apostasia, não. Mas usou a vida dele. Se eu não tomar cuidado, o inimigo, ele usa a minha vida. Ah, mas você não, pastor, você é pastor, é um homem de Deus. Irmão, eu que não vigio não para ver. O que mais tem que vigiar sou eu, primeiro. Eu que não vigio, irmão, eu te dou uma palavra atravessada, eu te afasto da igreja. Eu que não vigio não, eu te dou um conselho errado, eu te tiro da igreja. Eu que não vigio não, às vezes eu passo por você, e às vezes pode acontecer na rua, tá? Que eu não enxergo, a pessoa passa do meu lado, eu não vejo. Vou sair da igreja porque o pastor passa do meu lado, nem me vê. Nem sabe que o pastor é quase assim. Glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que viver esta palavra, meu irmão, e vigiar em todo o tempo. Versículo 11. Ordena e ensina essas coisas. Ensina. A gente precisa estar apto a aprender. Porque o dia que eu não estiver apto a aprender, a ter estes ensinamentos, esta piedade, que eu já até falei, a gente tem que ser discípulos de Jesus, e discípulos de Jesus tem que sentar aos pés de Jesus. Espiritualmente, aqui não é o pastor, né? Deus usa a vida do pastor como usa a vida de cada um que sobe neste altar, dos levitas, de todos. Deus usa todos. Porque todos que a gente procura colocar aqui em cima não são perfeitos, mas buscam a perfeição que está em Cristo Jesus. Este é o exemplo. Então, quando eu vivo o Evangelho, eu vivo o versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui já dá uma outra palavra, vou até repetir. Às vezes o nosso problema não é idade. Às vezes o nosso problema é caráter. Às vezes o nosso problema é uma fraqueza que eu tenho. Às vezes o nosso problema é alguma atitude que eu estou tomando. Mas o Senhor fala assim, ó, pelo contrário, você quer que as pessoas não te desprezem? Você quer que a igreja não te despreze? Seja padrão. O que é padrão dos fiéis? A minha empresa a gente trabalha com conexões de aço inox, tubos, e tem umas peças lá que são padrão. Ela é de teste, né? A gente chama de gabarito, né? Por quê? Porque aquela peça, ela está aferida e ela se torna o padrão para todas as peças que vão chegando. E quando você consegue, por exemplo, rosquear uma rosca ali, BSP, NPT, você rosqueia tudo, você vê, nossa, daqui está no padrão, passou. Mas se não rosqueia tudo, tem que voltar lá para o alinhamento. Então, muitas das vezes nas nossas vidas, nós precisamos se tornar, aliás, nós temos que ser este padrão. Porque se eu não for um padrão para a igreja, como é que você vai seguir um pastor que não é um padrão? Não tem como. Até te aconselho, até falei para o irmão ontem, se eu for um pastor herético, eu tenho que tirar toda a igreja. Vai procurar um pastor que viva a palavra, porque eu não estou dentro.
Não é o nosso caso, graças a Deus, e que Deus me mantenha assim. Por isso que eu preciso das tuas orações, porque você precisa orar pelo seu pastor, para que o seu pastor ele não se perca, para que o seu pastor se mantenha íntegro, para que o seu pastor se esteja sempre no prumo, se tornando o quê? Olha que Paulo fala para Timóteo, no procedimento. Como é que você tem tratado as pessoas? No amor. Irmão, se eu não tiver amor, como é que eu vou viver o evangelho? Jesus diz, nisto conhecereis, vou repetir até meus últimos dias, que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Tem o que sentir para amar? Não, é um mandamento. Você precisa andar junto, precisa ser melhores amigos, mas você precisa amar. Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Pisou no meu pé, Senhor, mas abençoa a vida dela. Amor. Porque na igreja assim, até recebi uma imagem esses dias, não sei se eu compartilhei lá no Instagram. O segredo não é amar Jesus. Amar Jesus é fácil, né? Se amar Jesus, Ele está sempre te curando, te abençoando, está te fazendo andar sobre as águas, está te alimentando com pão, está curando as suas enfermidades, está tirando as suas tristezas, está te abençoando em todos os momentos. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que você tem muitos motivos para glorificar a Deus pela sua vida. Mas vai amar Judas. O que é mais fácil, amar Jesus ou amar Judas? E eu tenho que amar Judas. É difícil? É, mas é a palavra. Na fé, irmãos, enquanto você tiver fé, e o Senhor fala comigo, continue firme. Continue firme. Se você tem certeza que você está buscando a palavra de Deus com verdade, torna-te padrão na igreja, na tua casa, no teu trabalho, torna-te o padrão. As pessoas vão olhar para você e vão falar, puxa, ataquei aquela vida e ela não me revidou. Dei-lhe um tapa na direita e ele já virou à esquerda. É difícil? Difícil. Muito difícil. Por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Pedro e João foram espancados, chicoteados, falaram, olha, você tem que parar de pregar Jesus. Ele falou, não vou, porque para mim é melhor obedecer a Deus do que os homens. Eu não vou parar o meu ministério porque você está mandando. Eu não vou parar o meu ministério porque você quer. Eu não vou deixar de pregar porque você não está contente comigo, ou vou deixar de louvar porque você não quer que eu louve, a minha voz te incomoda. Uma vez um irmão chegou para mim e falou, Ney, não gosto de você. Quando eu sei que você prega, eu não vou nem na igreja. Fiquei tão triste. Pastor, tá? Pastor. Mas Deus tratou com ele. Tratou. A ponto dele falar, vou falar com o pastor João, quero que você venha congregar comigo. Você é o homem que eu estou precisando. Por quê? Porque não revida, meu irmão, se torna padrão. As pessoas vão ver a diferença na sua vida quando você começar a viver a palavra de Deus. Mudança de mente. Na pureza. Não tem maldade no coração. Tira, meu irmão. Porque o ódio, ele cega. O ódio no coração das pessoas é como aquele ferro quente que eu falei no início. Vem e cauteriza a mente. Torna insensível. Mas seja puro. Seja astuto, prudente, né? Como a serpente, né? Não é para você ser um bobão. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas é para você ser puro. Tira a maldade. Ore por aqueles que te aborrecem. É difícil esta palavra? É palavra para encher a igreja? Não, mas é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, eu quero. Aí eu chego no versículo 14, mais uns minutinhos, diz assim, não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia e com a imposição das, olha que eu li para valer para vocês nisso, das mãos do presbitério. Primeiramente, Deus deu um dom. E se Deus te deu um dom, não, olha o que diz aqui a palavra de Deus, não se faça negligente.
Não se faça negligente. Lá em 2 Timóteo ele fala: não apagues, não tire, não menospreze o dom que há em ti. Porque mediante ao trabalho, Timóteo deve ter ficado assustado. Ele pegou uma igreja cheia, meu irmão, mas pensa uma igreja cheia de problemas, com muitas heresias. Homens se levantando ali, sendo embrião de uma religião que fez um estrago no início do século, que era gnosticismo. Não vou falar isso agora, mas deixo para uma outra oportunidade. E Timóteo pegou esta igreja com o aval de Paulo, e Paulo falou: olha, não te faças negligente com o dom que está sobre a sua vida. Porque às vezes o pastor pode estar na frente da igreja e pode estar sendo negligente em algumas áreas. Porque Deus falou que era profecia. Não sei nem se eu deveria falar isso, mas eu vou falar por cima. Uma vez eu recebi uma revelação com 17 anos de idade. Às vezes eu falava para minha esposa, cheguei a contar para ela, que eu quase não contei para ninguém isso. Poucas pessoas sabem disso. Minha esposa eu contei há alguns anos. E ela até disse: imagina, acho que não é bem isso. Mas Deus falou comigo. Eu tenho 45 anos, eu tinha 17 anos. E está acontecendo. Detalhes. Profecia. Então não pense que eu caí aqui de paraquedas. Não, Deus estava me preparando desde lá de trás. E quando acontece, você fica: Deus. Detalhes, Deus mostrando tudo. Pastor João não sabia. Não precisava saber. Hoje ele sabe, porque eu contei para ele. Mas foi direcionando todas as coisas. Chega a ser assustador, mas Deus mostra. Me sinto capacitado? Não. Me sinto preparado? Não. Mas eu sei que enquanto eu estiver na presença de Deus, a capacitação vem do alto. Medita, versículo 15, nestas coisas, e ser diligente para que o teu progresso a todos sejam manifestos. Está falando de igreja. Está falando: Timóteo, tudo isso que nós lemos até agora, você vai combater as heresias, você vai colocar os falsos mestres, vai expulsar da igreja. Olha que forte isso. Você vai ser exemplo dos fiéis, você não vai negligenciar o dom que há em você. Parece até um pouco Josué, né? Ser forte e corajoso. Esforça-te. Mas medita nela e que o teu progresso seja manifesto a todos. Sabe o que a Bíblia está falando? Sabe esse dom que eu coloquei na sua vida? Sabe este dom que você está desenvolvendo na igreja? Tem que ter um progresso, porque ninguém nasce grande. É tudo um processo gradual, a gente não precisa pular etapas. Se Deus tivesse cumprido o que Ele falou comigo quando eu tinha 17 anos, eu não iria suportar. Mas Deus falou: vai se preparando, porque na minha hora pode ter passado quase 30 anos. Mas Deus cumpriu palavra por palavra no momento que Ele foi me fortalecendo, e eu fui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então progresso, meu irmão, não é parar. Progresso não é desistência. Progresso não é enterrar dons, não é enterrar talentos. Progresso não é desistência. Progresso não é falar: Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não vou fazer mais. Mas progresso é você dar um passo de cada vez e falar: Senhor, eu estou aqui, eu estou dando um passo. Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu estou com tanto medo. Mas eu vou me colocar, Senhor Deus, na Tua presença, porque eu creio que é a unção do Teu Espírito Santo que vai fazer este progresso na minha vida. E progresso, meu irmão, é crescimento. E crescimento todo mundo vê.
Meu filho, quando ele tinha 1 ano, ele tinha um tamanho. Agora ele tem 9, ele tem outro tamanho. Ele cresceu. Progresso, ele é visível. Meu irmão, o que Deus tem para fazer na sua vida tem que te tornar visível. Porque progresso, meu irmão, vai ter progresso que você vai ter que fazer no secreto, na oração, na consagração. E eu fico tão feliz quando eu vejo que os irmãos estão orando, estão levantando nas madrugadas. E tem muita gente aqui na igreja fazendo isso, despertando para a oração. Tem progresso que é no oculto, mas tem progresso, meu irmão, que é visível. E Deus, tem pessoas aqui que Deus está falando: tome uma posição, porque eu quero que o seu progresso seja visível. Pessoas que oram assim: Senhor, meu tempo já passou, não é mais para acontecer. Deus está falando: não, teu tempo não passou. Moisés tinha 80 anos quando foi chamado por Deus. Você já tem 80 anos? Tenho certeza que não. Deus pode fazer uma obra grande na sua vida ainda, mas através da tua vida, aleluia. O progresso de Deus vai acontecer, vai ser manifesto. Último versículo, nós encerramos, 16. Tem cuidado de ti mesmo. Já reparou que os cultos têm sido direcionados nesse sentido? Cuida de ti mesmo, Timóteo. Cuida. Cuida de ti mesmo e da doutrina, da palavra. Cuida. Presbíteros, evangelistas, cuide da palavra. Diáconos, diaconisas, levitas, cooperadores, irmãos do som, membros da igreja, cuide da palavra. Ame esta palavra. É a minha palavra, é a palavra que Deus me deu. Ame ela, cuide dela. Deixe essas páginas saltar para dentro do seu coração. Não é abrir o Salmo 91, deixar numa prateleira e achar que isso vai fazer mudança. Não vai. Uma vez eu vi um pastor falando que ele era novo convertido. Chegou uma pessoa endemoniada na porta da casa dele. Ele só lembrou do Salmo 91. Pegou a Bíblia, o Salmo 91, foi lá na porta, tentou expulsar o demônio, apontando o Salmo 91. Sabe o que o demônio fez? Arrancou a folha e comeu. Vi lá no seminário que eu estudei com o pastor Ernesto Tognini. Cuida da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo, 2 vezes, cuida de ti mesmo, salvar a ti mesmo, como aos que te ouvem. Cuida. Tem gente aqui que precisa, irmão, até notei, eu falo, mas eu não aprendo, né? Eu não li nada, tá? Porque na hora o Espírito Santo ele vai direcionando para uma outra área. Tem pessoas aqui que precisam cuidar da mente. Tem pessoas aqui que precisam cuidar da saúde. Tem pessoas aqui que precisam cuidar do seu sono. Seu sono não está legal. Tem pessoas aqui que precisam cuidar, precisa ir no médico. Olha o que o Espírito Santo fala, mas não quer ir no médico. Teimoso, teimosa. Você pensa que os médicos não é de Deus? Os médicos são de Deus também. Deus usa a vida deles para abençoar a sua, para te dar um alento. Você precisa cuidar de ti mesmo. Você precisa procurar o seu pastor. Se tem alguma coisa que está te incomodando dentro da igreja, e você fica orando, Deus dê a revelação para ele, às vezes Deus não vai dar a revelação, Deus vai falar, você precisa abrir a sua boca e conversar com ele. Mas não tenho muita intimidade com aquele pastor. Tem os presbíteros aqui, muito melhor do que eu para conversar. Tem a pastora Marina, 10 vezes melhor do que eu para conversar. Tem os diáconos. Irmão, conversa com o Morvan, homem de Deus. Josué que está ali, irmãos, conversa. Michel é um homem de Deus, também conversa com Michel. Não quero ser aquele pastor centralizador, ficar tudo. Não, irmão, você é a igreja, nós vamos crescer juntos. Mas primeiro cuida de você. Porque se você não estiver bem, você vai fazer os outros ficar bem, mas você não vai estar bem. Mas quando você estiver bem, aleluia, você vai estar bem, as pessoas que te ouvem vão estar bem, e vai ser uma bênção. Se coloque de pé. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.